Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para essa nossa conversa diária. Para mim é um privilégio poder compartilhar alguns pensamentos extraídos da mensagem do profeta e sempre sustentados com a palavra de Deus. Hoje eu quero ler alguns parágrafos da mensagem Não Te Enviei Eu, uma mensagem baseada no livro de Juízes, na experiência de Gideão. Gideão, um homem que Deus encontrou valor nele, um homem que Deus era com ele, e ele teve o privilégio de conhecer Deus pessoalmente, Deus em forma de um homem, e Deus veio a ele para trazer fé no seu coração, porque Deus estaria comissionando ele para uma obra poderosa de libertação da nação que estava sendo subjugada pelos midianitas. Então Gideão foi reconhecido por Deus como homem de valor, porque ele era um homem escriturístico. Ele foi um homem que recebeu a palavra pregada pelo profeta, em Juízes 6, do 7 ao 10, Deus enviou um profeta, e ele pôde então sustentar sua experiência com aquilo que estava escrito na lei de Moisés. Logo, Gideão adora a Deus, porque Deus estava em forma de um homem. Logo, Gideão, então, possuído pelo Espírito Santo, faz a prova do novelo de lã, para mostrar que tipo de homem que Deus escolheria para fazer essa obra, ou seja, um homem que fosse revestido com o poder do Espírito Santo, um absorvente da palavra, porque Deus vinha a ele em forma de um orvalho. Logo, então, ele quer saber se os homens que estariam com ele também estariam ungidos com a mesma unção. E Deus, então, molhou a terra ao redor do novelo de lã. Depois Deus, então, lhe dá as estratégias. Deus queria que ele seguisse a instrução do Espírito Santo. Veja, e uma coisa que Deus queria que ele fizesse é que não buscasse glória para si mesmo, mas desse toda a glória a Deus. Então, ele começou a fazer uma separação, uma seleção. A mesma coisa está acontecendo agora. Deus está selecionando a sua igreja, aquela igreja que está realmente bebendo da água da vida e também vigiando, porque disse o profeta, a razão pela qual Deus testou aqueles homens na fonte é porque Deus sabia o que estava dentro do coração de cada um deles, e Deus queria então separar a casca do grão, o joio do trigo, pela forma em que bebiam a água. Veja, toda vez que Deus quer fazer algo importante, isso sempre foi ao lado de uma fonte. Foi ali que Jesus encontrou a mulher do poço, foi na fonte que Eliezer encontrou Rebeca, foi na fonte que Tamar encontrou Judá, e assim por diante. Por isso a noiva termina o livro de Apocalipse dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Então isso é a maneira que Deus está selecionando a sua igreja hoje. Veja, a reação, o comportamento, veja como se portam na frente da fonte. E essa mensagem, essa é a palavra, essa é a fonte da água da vida. Então, Deus disse que aqueles homens que se inclinaram e se ajoelharam para beber a água, veja, eram pessoas inclinadas à idolatria. Mas os que não se dobraram e beberam a água, tomando a mão e levando a boca, veja, esses representavam aqueles que não se inclinariam à idolatria e beberiam a água vigiando, veja, bebendo e olhando para os lados, porque nenhum soldado pode entrar nessa peleja sem estar vigiando, sem ter um espírito alerta. A exemplo de Neemias, que tinha uma espada na mão, e na outra uma colher de pedreiro assentando tijolo para levantar o muro. Da mesma forma, essa mensagem não pode ser tomada por qualquer pessoa. O Urbana conta que muitas vezes ele dizia algo para fazer as pessoas rirem. Depois ele pregava algo mais forte e ele observava as reações
os olhos, as expressões faciais, como meneavam a cabeça e assim por diante, ele podia discernir o espírito que as pessoas tinham. Então, a forma como bebe a água, veja, a maneira reverente, a maneira espiritual, a maneira cristã de absorver essa palavra, indica o que tem naquele coração. Veja, então Gideão, orientado pelo anjo do Senhor, faz exatamente a forma que Deus queria selecionar. Veja, e disse o Senhor a Gideão, Juízes 7, verso 2, muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Então, Deus iria entregar na mão dele o inimigo, mas Gideão e os homens que estivessem com ele tinham que saber que a vitória não era deles, era Deus que estava pelejando pelo seu povo. Veja, a verdadeira igreja sabe que se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus prometeu pelejar as nossas pelejas, e Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, e Deus disse, serei inimigo do teu inimigo. Essa aqui é a verdade. Veja, agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo há, faz-os descer as águas. Veja, a prova exatamente na água. Veja, por isso que ali estava, na primeira vinda, o profeta João Batista na água. E a palavra veio ao profeta na água. O Espírito Santo descendo do céu, confirmando a Escritura. Agora aqui no tempo do fim, de novo, o profeta de Malaquias 4 estava na água. E a palavra veio ao profeta na água. Tem água. Veja, algo a ver nisso. Então veja. E ali tu os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Veja, Deus sendo infinito, ele não está aprendendo. Ele conhece o fim desde o começo, e ele sabe como escolher, e ele sabe a quem escolher, e ele sabe se esse homem se colocaria de pé com a palavra ou não, ou se ele se comprometeria com a palavra. Então veja, e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também é todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então veja, um cão jamais beberá água deitado ou ajoelhado. Ele só bebe a água de pé. Um tipo perfeito do verdadeiro sentinela, que está bebendo a água, vigiando, olhando aos lados, olhando ao redor e recolhendo a água com as mãos. Primeiro, examinando, antes de beber, mas ao mesmo tempo vigiando. Disse o apóstolo São Paulo, examinando tudo, retendo o bem. Então, o profeta revela isso, que aqueles homens que se ajoelharam para beber a água não podiam ser alistados no exército celestial, porque ao se abaixarem para beber a água, não estariam vigiando. E o fato de se ajoelharem, disse o profeta, revelava que eles eram inclinados à idolatria. Isso é algo muito importante e muito criterioso. Um gesto, uma ação,
uma reação, um comportamento, diz muito para quem tem discernimento de espírito. Deus estava discernindo o espírito daqueles homens que se ajoelharam, mas também estava separando aqueles que não se ajoelharam. Você pode ver a mesma coisa naqueles 3 jovens lá na Babilônia, quando não se ajoelharam perante a estátua de Daniel. Veja, a Bíblia fala: eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Veja, há uma igreja que não se curvará para adorar a imagem da besta. Essa imagem é o Concílio Mundial de Igrejas, é a organização pentecostal, evangélica, veja, organizada, levantando uma imagem em Apocalipse 13. Agora, tudo está ligado pela maneira como a pessoa recebe a palavra, a maneira como ela vigia o que está ao seu redor, vigia os falsos apóstolos, vigia a verdade da palavra, porque Deus está constantemente nos provando. Veja, um simples gesto de se ajoelhar revelou o que estava dentro daqueles homens, e só Deus sabia disso. Então, tomando a mensagem, revestivos de toda a armadura de Deus, diz o profeta uma coisa muito importante no parágrafo 24 a seguir. Bem, Deus, você sabe que Ele é infinito. Veja, Ele não precisa pensar melhor. Para começar, Ele simplesmente tem o melhor. Então você não pode aperfeiçoar isso. Nada pode ser feito em relação a isso. Ele simplesmente nos dá o melhor. Isto é sua palavra. Amém? Isto é certo. Isto é sua palavra. O melhor que pode ser dado. Deus dá ao seu povo o melhor. E foi isso que Ele escolheu para os seus filhos. O melhor do melhor. Estou muito contente por isso. E eu vejo Deus, nosso Pai, e o reino do qual somos representantes. Ele é infinito. Agora, essas nações continuam construindo, estudando e trabalhando e aprofundando na ciência e tudo mais assim. Mas veja você, Deus sendo infinito, Ele conhece o fim desde o princípio. E antes disso acontecer, Ele sabe como, quando e onde. Então podemos descansar seguros, pois desde que estejamos nele, tudo está muito bem. Não há necessidade de ficar com receio de nada. Não existe nada que possa nos incomodar. Então estamos apenas descansando pacificamente como criancinhas e nada pode nos fazer mal. Então o Deus infinito, veja você, e essa é a razão pela qual creio em sua palavra. Você não crê? É porque aquela palavra é Ele. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo foi feito carne e habitou no nosso meio. Agora, portanto, Deus sabia que Ele mesmo não podia falhar, porque Ele estava acima de Satanás. Então, Ele simplesmente se entregou, sua palavra. Então, esta é a derrota. Agora, Deus não pode tomar uma decisão hoje e voltar amanhã e tomar uma outra decisão melhor, porque a sua primeira decisão é perfeita e Ele nunca tem que mudá-la. Portanto, podemos descansar, seja no que for que Deus disser. E essa é a razão pela qual creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Espero que você medite nisso e que possa tirar um proveito, pois essa é a pura palavra de Deus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.